Bom dia, doutor Carlos. Tudo bem? Eu me chamo Cecília, sou acadêmica de medicina do Centro Universitário Cristos e hoje estou aqui para fazer algumas perguntas para o senhor, porque nós estamos desenvolvendo uma plataforma móvel sobre reumatologia. Bom dia, Cecília. Obrigado, né? Meu nome é Carlos, gente, para quem não me conhece, sou Carlos Nobre, sou reumatologista pediatra. Queria agradecer pelo convite, tanto a você como ao professor Teógenes, que estão implementando aí esse trabalho, acho que super importante no meio de divulgação do ponto de vista da nossa especialidade, da reumatologia. Obrigado. Vamos lá. O que é que o senhor acha que a reumatologia impacta na pediatria? Cecília, fazer um breve histórico, né, até para você entender. A reumatologia pediátrica, reconhecidamente como especialidade, ela tem algumas poucas décadas aqui no nosso país, né? Assim, não que as doenças elas existam há poucas décadas, mas na verdade os centros de formação da reumatologia pediátrica, acho que só deve ter aqui no Brasil uns 40, 50 anos, né? Então é uma especialidade, digamos que dentro da pediatria, uma especialidade, uma das caçulas, digamos assim, uma das mais novas, né? E isso ainda vem realmente sendo implementado tanto nos currículos da graduação, das faculdades de medicina, quanto nos currículos da pediatria, né? Haja vista que aqui no Ceará, por exemplo, a formação dos pediatras ela só conta com a inserção nos estágios de reumatologia pediátrica há uns 4 ou 5 anos, né? Então é um impacto que a gente vem observando, que vem sendo muito crescente, né? Hoje praticamente todo residente de pediatria e todo aluno de graduação ele tem contato com as doenças mais prevalentes da reumatologia pediátrica, como febre reumática, lúpus, artrite juvenil. E isso acaba impactando na melhora da assistência à saúde às crianças com doenças reumáticas crônicas, né? Porque a gente ainda tem um número muito limitado de profissionais, só para você saber, aqui no Nordeste a gente tem menos de 30, Norte e Nordeste, a gente tem menos de 30 especialistas com a formação de reumatologia pediátrica, e aqui no Ceará é o estado que a gente tem mais. Nós temos seis reumatologistas pediátricas que, infelizmente, ainda estão concentrados apenas na capital, em Fortaleza, né? A gente não tem nenhum reumatopediatra no interior, certo? Mas dentro do contexto aí do Norte e Nordeste, o Ceará hoje ainda é o que desponta, aí, talvez por a gente ter um centro de formação. A gente tem a residência de reumatologia pediátrica desde 2013, e com isso a gente veio melhorando o ensino da reumatologia pediátrica no contexto da graduação, do internato e da residência de pediatria. Isso, quer queira ou quer não, acaba impactando na melhora da assistência à saúde, né? Porque um aluno, um interno, um residente, não vai ser aquela pessoa desprovida de contato com a especialidade, né? Algum contato com as especialidades, com as doenças mais prevalentes, a maioria das pessoas vai ter. Certo. E o senhor acha que o índice de doenças reumatológicas são bastante grandes em pacientes pediátricos? Não, assim, dentro é porque é difícil comparar com outras especialidades, e ainda mais pelo que eu já comentei, que é uma especialidade relativamente nova, né? Mas quando a gente compara com especialidades como pneumologia pediátrica, neurologia, gastroenterologia, ela ainda é uma especialidade, digamos, de doenças um pouquinho mais incomuns, né? Às vezes eu nem gosto de dizer que são de doenças raras, para as pessoas não acharem que a reumatologia é especialidade de doença rara. Doença rara a gente tem toda a especialidade, né? A reumatologia, como ela não era muito bem aplicada e ensinada, todo mundo acha que o que é raro é reumatológico, mas não é assim, né? A gente tem a gama de ali 70, 80% das patologias que são patologias comuns da especialidade, febre reumática, lúpus, artrite juvenil, vasculite, e obviamente a gente tem as mais raras, né? Mas a gente, quando compara a incidência de casos novos de doenças reumatológicas, né, na infância e adolescência, comparado com outras especialidades, ela, digamos que é uma especialidade do ponto, assim, que eu poderia chamar de, em termos de número, secundária, sabe? Ela não é das especialidades que tem uma prevalência e incidência muito grande de doentes, mas hoje, só para você
saber mais ou menos lá no nosso serviço, que é o serviço que tem a residência, a gente tem mais ou menos 800 a 900 crianças com doenças reumáticas crônicas em acompanhamento, que é o serviço de referência aqui no estado, tá? Existe algum cuidado especial com os pacientes pediátricos portadores de doenças reumáticas? Sim, existem vários, né? Acho que vai depender de cada idade e de cada patologia, né? Pegar umas das mais comuns, por exemplo, né? Assim, fora a parte de adesão ao tratamento, né? Que eu acho que isso seria o essencial para a gente ter um sucesso no tratamento, né? De cuidados à parte, a gente tem que pensar ainda no crescimento e desenvolvimento das crianças, né? São doenças que acabam limitando tanto o desenvolvimento ponderostatural quanto o neuropsicomotor, tanto relacionado, tanto secundários à própria doença quanto aos tratamentos, que infelizmente são tratamentos, digamos que pesados, né? Tratamentos imunossupressores. Aspectos nutricionais, a gente tem que ter muito cuidado. A saúde mineral óssea desses pacientes, a grande maioria serão pacientes com risco atual ou futuro de osteoporose, né? Isso é uma coisa que a gente vem tendo o maior cuidado, né? A gente tem inclusive um ambulatório de osteoporose pediátrica. E uma coisa que chama muito a atenção, que a gente vem observando com mais cuidado aí nos últimos anos, é a parte da transição, né? A transição é digamos que o ramo aí, não é uma especialidade, acho que na verdade toda especialidade deveria fazer, né? Mas é quando o paciente com doença crônica ele vai ser transicionado de uma clínica pediátrica, de um setor de pediatria para um setor de adulto, né? E a gente não deve encarar que a transição é uma transferência, não é simplesmente transferir o paciente de um canto para outro, né? A transição envolve a aquisição de autonomia, envolve aspectos relacionados à própria adolescência, né, que a gente tenta lidar muito durante esse período da transição, para com que o paciente continue o bom acompanhamento e continue se desenvolvendo como um cidadão, né? A gente preza também por aspectos de cidadania, questões relacionadas à própria adolescência e a autonomia de quando ele for o paciente adulto para evitar, para manejar e cuidar da sua própria saúde, né? E não dependa mais do pai ou da mãe, por exemplo. Tá? Acho importante abordar as doenças reumatológicas no módulo de pediatria? Sim, sim. Acho que é uma coisa que a gente luta muito, né? Assim, apesar de, como eu falei, não ser uma doença, uma especialidade que tenha as doenças mais prevalentes, mas pelo menos durante a formação dos alunos, eles têm contato com as três ou quatro, na verdade, né? Doenças principais que eu acho que todo médico generalista deveria saber, né? Que é a parte relacionada à febre reumática, artrite juvenil, artrite idiopática juvenil, vasculites e lúpus e dor em membros, né? Acho que em algum momento da graduação, quer seja na disciplina de pediatria, quer seja na disciplina de reumatologia e no internato, eles têm contato com as principais, os assuntos mais prevalentes para quando eles forem formados, eles saberem identificar precocemente, diagnosticar e encaminhar quando necessário. O que a reumatologia significa para você? Ixi, acho que com a reumatologia, eu acho que eu me descobri digamos que um professor melhor, né? Acho que ensinar reumatologia, acho que é o que me deixa talvez hoje mais satisfeito, né? De ensinar a reumatologia e a pediatria como um todo, mas a reumatologia pediátrica principalmente porque eu consigo ensinar ela nos âmbitos nos níveis mais diversos, digamos assim, né? Reumatologia pediátrica na graduação, na residência de pediatria geral e na residência de reumatologia pediátrica, né? Então, assim, a parte da satisfação pessoal, e foi por isso que eu escolhi essa especialidade, acho que aqui no estado, quando eu cheguei com a minha formação, porque quando eu fiz não tinha ainda a residência de reumatologia pediátrica aqui, só existia uma reumatopediatra, então ainda era um campo muito em aberto, né? E eu senti a necessidade de realmente começar a introduzir isso no ensino, né? No ensino da graduação e da pós-graduação, que no caso as residências, né? E principalmente por enxergar que os pacientes ainda estavam muito carentes, né? Ainda, apesar de ser uma especialidade com um volume não tão grande quanto algumas outras, mas tem muita gente que precisa
de uma assistência de qualidade. São doenças crônicas que não têm cura, né? Elas vão ficar aí para o resto da vida. E esses pacientes, eles precisam ser melhor manuseados. Então, ensinar, eu me sinto que eu estou conseguindo cuidar melhor dos pacientes pelas mãos de outras pessoas. Tá certo, doutor Carlos. Muito obrigada pela disponibilidade. Tenho certeza que essas respostas vão engrandecer mais ainda nosso projeto. E muito obrigada por toda essa atenção. Obrigado, foi ótimo. Quase que eu me emociono no final.